Sejam muito bem-vindos ao Milão Conecta Podcast. Esse podcast que tem o intuito de conectar arquitetura, design e principalmente pessoas. O episódio de hoje, ele vai ser, além de um episódio divertido, mas eu digo que ele vai ser técnico, ou melhor, é uma aula de aprendizado. Então, se você está pensando em colocar piso vinílico, está analisando essa possibilidade, fique aqui nesse episódio, fique até o final, porque você vai aprender. Eu vou tentar extrair ao máximo do nosso convidado o que fazer e o que não fazer no momento da instalação de um piso vinílico. Sejam muito bem-vindos, pessoal da CT Mão de Obra, o Thiago e o Cris. Sejam muito bem-vindos, meus amigos. Boa noite, tudo bom? Bora botar a conversa no ar aí, gerar conteúdo, e se nós estiver ajudando alguém, já tá valendo, né? Isso aí, tá certo. Vamos lá, rapaz, a primeira pergunta é a básica, né, de como que vocês... Eu vou, assim, perguntar como que vocês iniciaram nesse modelo de instalação, e aí se iniciaram cada um carreira solo e depois juntou a dupla, ou já começou de dupla? Conta pra gente, por favor, como é que começou? Eu comecei, Diogo, com o tio da minha esposa. Ele veio da Espanha para cá, já trabalhava com esse segmento lá. E aí o mercado aqui estava abrindo os horizontes nesse ramo. Eu comecei com ele e, por coincidência, comecei a trabalhar com o Thiago e um outro colega nosso também no ramo da construção civil. E apareceu algumas oportunidades para mim. Falei, ô Thiago, vamos junto? Vamos lá. E de repente a gente começou a ascensão essa história. Pera que tá bem curioso isso aí. Tá, o tio da tua esposa veio da Espanha, ele já instalava piso na Espanha? Isso, ele já trabalhava com esse material lá. E ele é espanhol ou é brasileiro? Não, ele é brasileiro, foi pra lá, ficou um tempo lá, ele e a família, mas por saudade da família e conforto também do Brasil, decidiu voltar. E nessa volta pra cá... E o piso vinílico já era bem procurado aqui, ou faz quanto tempo isso? Faz uns 13 anos, um pouco mais. E o piso vinílico já era, tipo, o que é hoje, ou ele estava iniciando? Para nós era tudo muito diferente do que é hoje, né? Lá fora já era ascensão. Aqui estava todo mundo engatinhando. O sistema de nivelamento era outro. Era com AC3 e cola PVA. Verdade. Poxa, era sofrido, cara. Poeira e lixava 2, 3 vezes para tentar deixar reto e nunca ficava 100%. Depois veio essa autonivelante. E aí, mas curiosidade, Cris. Aí lá fora, ele comentava que lá fora já tinha os produtos mais avançados tecnologicamente, ou também lá eles também faziam a C3? Não, lá fora sempre foi mais despontado essa questão da construção civil. Sempre na nossa frente. Hoje a gente está mais equiparado. E aí ele veio e a tua esposa, tipo, o tio precisa de alguém para trabalhar com ele, isso? Isso, no matar da saudade ali, né? Conversando com o outro ali, surgiu a oportunidade de uma vaga para mim. Eu digo, poxa, vamos lá. Se tem a oportunidade de ganhar dinheiro junto, e hoje ele tá na região ou ele voltou para Espanha? Continua também, no mesmo segmento. O mercado aqui tá bom para todo mundo. Ah, que legal. Vamos mandar um abraço para ele. Quem que é? O Cláudio Batista. Cláudio, um abração aí, amigo. E aí o Thiago, vocês se esbarraram em obras e tal? Como é que foi? Isso, aí a gente tinha um amigo em comum. Aí eu tinha acabado recém de sair da empresa, né? Esse demitido, aí tava em casa. Não, vamos trabalhar comigo, ajudante de servente, pedreiro. Vamos, nisso conheci o Cris. Começamos a conversar ali, o Cris, piso vinílico e laminado, que é a ascensão aqui no mercado. Pá, vamos... Tá, mas o que precisa para isso? Falei pro Cris. As ferramentas. Assim, então beleza, vamos comprar ferramenta e vamos começar a trabalhar. Aí compramos as ferramentas, começamos a trabalhar. Aí o tio dele ajudou muito, como ele falou ali, né? Começava a passar o serviço pra gente, cobrou um percentual da gente. Cobra tanto lá do cliente, me passa tanto. Ele agenciava vocês. É, mais ou menos isso. Mas ajudou bastante assim, né? Sim, claro. Aí começamos a fazer nome, né? A pegar nome. E uma coisa que nos ajudou muito assim foi a gente foi numa empresa, né? E deixamos nosso cartãozinho nessa empresa. E ligaram pra gente, vocês não podem fazer isso. Vim aqui botar o cartãozinho de vocês aqui. E depois, cara, tu vê como é que é a coisa. Eu gosto muito de acreditar, né? Deus é bom com a gente, né? E eles estavam com um projeto nessa empresa e o cara achou o nosso cartão perdido numa gaveta. Aconteceu isso, enfim, né? Claro.
pegou e falou e chamou a gente para montar um processo nessa empresa de fornecer o serviço e a mão de obra. E isso nos ajudou bastante também. Daí começamos a despontar, né? E era muito laminado, depois começou o vinílico a vir, enfim, né? E assim estamos aí até hoje, né? 10 anos, mas foi o ponto inicial, assim, né? Ainda instala bastante laminado, não? O laminado, sim, bastante. Tá uns 50% para cada... Meio a meio. Meio a meio. Meio a meio. E já vamos começar já com orientações ou polêmica, não sei, não. Orientações, né? Qual a principal diferença do laminado pro vinílico, para quem tá em casa? A questão maior é a tua necessidade, né? Poxa, eu tenho uma criança que ela não tem cuidado com nada, vive sempre jogando a mamadeira para tudo quanto é lado. Eu tenho um pet que não tem o costume de fazer o xixi no mesmo lugar, e mija aqui, mija lá, então vamos pro vinílico, que é mais resistente à umidade, é um piso que não tem essa dilatação da madeira. Agora o laminado tem que ter um cuidado mais especial, né? Pô, virou um copinho d'água, jarrinho de suco, corre lá, já seca. Agora, se tem um cachorro que faz o xixi periódico no mesmo local, vai dar problema. Naquele Pode local ser vai que dar... a umidade entra ali, enche. Vai entrar, não é? Pode ser, certeza que vai dar acontecer problema. Com o tempo vai dar... E preparação, qual que é a grande diferença dos dois? Para o laminado não precisa da preparação tão técnica quanto o vinílico. A base estando reta, vem uma mantinha que cobre um pouco de imperfeição e é aplicado a paginação do piso laminado. Ah, que legal. Então, se a pessoa quiser colocar um laminado, ela tem um porcelanato, uma cerâmica. Aqui, essa mantinha ela já cobre, até por o laminado ser rígido, né? Isso. Então não precisa fechar o rejunte, é isso? Isso aí. Isso aí, a cerâmica dela ali fica intacta, né? Futuramente, não gostei mais, não quero mais o laminado, quero me desfazer e quero a minha cerâmica de volta lá. A cerâmica vai estar intacta e ela pode ter a cerâmica dela de volta. Já o piso vinílico, tu não te dá essa possibilidade, né? Só um vinílico colado, né? Vinílico. Existe o vinílico de clique também. Isso, né? E tem colocado vinílico de clique? Depende muito da necessidade do cliente. Então, às vezes, o cliente não quer fazer esse processo, está morando já com tudo dentro de casa e não quer ficar esses 2 dias fora de casa por causa da autonivelante, né? Da preparação, que tem que sair, esperar a massa secar. Então, ele opta pelo vinílico clicado, né? Por ser esse problema de umidade, de água. Tá, vou botar o vinílico clicado porque o laminado me dá esse problema. Aí ele bota o vinílico clicado. Não sai tanto assim, né? Porque tudo depende do custo-benefício. O que o cliente vai querer gastar, né? Então, aí fica nesse meio termo, assim, né? Mas sai alguma coisa. Boa. Então, revisando, para às vezes quem está nos ouvindo e está com uma certa dúvida se bota laminado ou bota vinílico, bom, me ajuda se eu estiver equivocado aqui. O laminado ele é mais prático na instalação. Ele chega a ser mais rápido ou não? Sim. Em um dia a gente coloca o laminado, né? Então, tens uma casa lá de 100 metros quadrados, precisa botar o laminado e rodapé, um dia a gente vai e faz isso. Já o vinílico, a gente depende da preparação, né? Sim, então, que aí a preparação seria nivelar, tapar todas aquelas fugas entre as cerâmicas ou até um contrapiso. Isso, temos que analisar cada base, né? Então, depende da base, depende de onde é que essa base é no térreo, é laje. Como é que foi feito esse teu contrapiso? Sobre o quê? Porque daí depende, aí vai ter que ter impermeabilização, dependendo da situação. Então, porque o vinílico às vezes pode até deixar uma mensagem equivocada, né? Porque como ele é uma borracha, vinil, né? Tipo, ele é super resistente à umidade. Mas a base de preparação para a instalação dele que tem que estar fora da umidade, né? Isso aí. Tipo assim, se for num ambiente térreo, como o Thiago tá falando, colocar um bloqueador ali de umidade para depois começar os processos. Exatamente isso. É um barramento de umidade que tem que ser feito. Então, tudo assim, no começo da tua instalação, independente de quem for, primeiro tu analisar a tua base, depois o teu custo-benefício, né? O que eu vou querer, o que eu posso gastar, né? O que eu posso fazer e ver as opções aí, né? O laminado ou o vinílico, né? E através da base ali a gente tem uma análise e passa para o cliente do que ele vai precisar fazer, né? A partir do momento que tem cerâmica, a umidade já ficou bloqueada ou há controvérsias? Essa é uma boa pergunta. Porque a cerâmica, querendo ou não, tem a fuga dos rejuntos que permite que ela respire.
Então, o vapor de umidade sai por ali. A gente não vê, a temperatura é baixa, mas tem um vapor de umidade saindo por ali. Às vezes a casa é colada no chão e o cliente não sente que tem umidade na casa, mas tem. Então, há necessidade de fazer essa análise. Poxa, como é que eu vou fazer? Algo simples de fazer, pega 1 metro de lona, 1 metro quadrado, 1 metro por 1 metro, cola ele no chão, veda toda a extremidade e deixa ali uns 2 dias, depois vai lá e tira para te ver. Se tiver suado, tem uma umidade excessiva ali. Que técnica boa. É a moda antiga, né? Mas é uma forma de, com a experiência, tipo, cara, vamos fazer esse teste pra ver se precisa de bloqueador ou não, né? Mas assim, depende muito do tempo. Então, se o tempo estiver muito seco, às vezes não vem essa umidade e vai dar tudo ok. Mas daqui a pouco vem esse tempo de agora, chuva, o solo começa a absorver muita umidade, muita água. Não tem mais onde os lençóis freáticos ali absorver água. O que acontece? O vapor sobe, joga pra cima e é onde acontecem os problemas. Os maiores problemas de vinílico é nesse caso. Então, na dúvida, térreo, se tu tens condição, faz o bloqueador de umidade ali para não ter problema. Até porque pode acontecer, caso não tenha sido feito, de lá na frente as pontas levantarem, algum descolamento. Tem casos de acumular bolhas de água embaixo do piso, cara. Bolhas mesmo. Já pegamos vários casos já assim de piso, como tu falou, as pontas levantando. Piso que a gente chega lá, parece que o piso está cheio de catapora. Um monte de bola assim. Aí tu começa a pressionar aquelas bolas, começa a sair a umidade, a água entre as frestas ali, cara. Cara, e aí deve dar uma dor de cabeça pro dono da casa, ok? Sim. E aí ele provavelmente vai no logista, o lojista vai dizer que é do instalador, o instalador vai dizer que não tem nada a ver com isso, que é do piso. Um empurrando o outro. E na maioria das vezes é o instalador que sofre, cara. Poxa, o instalador não falou. Então, e tem a solução, que é arrancar o piso todo, raspar a cola, passar a resina para bloquear a umidade e fazer todo o processo novo. Então, nem tudo tá perdido. Mas dá para resolver. Às vezes, como a gente gosta de trabalhar com a sinceridade e honestidade, né? Sim. Então, a gente vai lá e dá toda a informação pro cliente. É isso. Mas o cliente, às vezes, pega e fala, não, eu vou assumir o risco. Mas aí quando vem um problema, aí fica aquela, mas tu não me falou isso, né? E como é que tu vai provar pro cliente que não? A gente trabalha com honestidade. Muitas vezes eu tenho muita coisa no WhatsApp, né? Aí tá ali no WhatsApp ali registradinho, eu sempre peço, manda pelo WhatsApp aí pra mim, fica todo registradinho ali. Tá ali. Só faz muitos clientes assim, eu só pego e recopio o áudio dele, falo, não, tudo ok, Thiago, eu assumo o risco, não sei o que, assim, então... Mas já aconteceu o caso, já aconteceu. Daí ele viu, não, realmente que eu não tinha entendido. Mas depois de ter acontecido o problema, né? Mas a maioria das vezes a gente vai lá e resolve, né? Mas o retrabalho é bem pior. Retrabalho não é bom pra ninguém, né? Não é bom pra ninguém. Até porque muitas vezes o cliente já tá morando e coisa. Exatamente. E falar sobre essa questão agora do cliente morando, se chegaram já a instalar com o cliente morando, tipo, vai acampando num quarto, no outro e... É assim mesmo. Tira os móveis, bota tudo num cantinho, deixa um quarto livre para ele ter acesso, faz o máximo possível que dá, depois joga tudo para dentro do que tá pronto e faz a mesma etapa no outro espaço. Cara, é um transtorno. Mas se é a única opção, a gente tem para fazer. Tem situação que não tem como correr, né? Então, ele quer fazer, não, um diazinho eu fico fora de casa, daí a gente, às vezes, tem caso de a gente passar autonivelante de manhã cedo, 7 horas da manhã, e ele tem que retornar à noite, pelo menos só para transitar, né? Não vai estar apto pra gente fazer a instalação do vinílico, mas para ele transitar e ter acesso ao quarto para ele dormir. Mas já teve casos assim. Nossa. Não são muitos, né? Mas tem. Teve uma situação uma vez que a gente vendeu um piso vinílico, e aí... A gente conectou uma mão de obra lá, tal, pra ser feita. E aí, é numa casa de um amigo meu. E aí ele disse, Diogo, deixa pra colocar na quinta e sexta que eu vou pra Gramado. Aí deixou a chave, ok. E aí ele foi, quando voltou tá tudo pronto. Aí eu ainda brinquei, né? Pô, aqui a empresa é boa, né? Ela dá... O cara vai colocar um piso, a gente dá uma passagem pra Gramado, hospedagem e tal. E quando ele chega, tá tudo pronto. Aí a gente botou pra rir, né? Que era brincadeira. Mas o gratificante é isso, né? O cliente ter a segurança de chegar pra ti aqui, né? Ter a empresa boa, ó, tá aqui a minha chave. E quando ele volta, a surpresa dele ver uma casa completamente diferente, assim, renovada. A satisfação dele é enorme, assim, ó. Porque eu acho que tu falasse uma coisa bem boa agora, que é o renovada.
acredito que mudando o piso, dá uma repaginada assim na casa, cara. Dá um aconchego que a pessoa não tem nem ideia depois de pronto, né? Então, assim, o gratificante da nossa profissão é essa. A gente chega, às vezes, na casa do cliente, ele pega, eu quero botar isso, aquilo, não sei o quê. Quando ele chega, a gente vê a felicidade dele. Ah, não acredito e agradece a gente, sim. Vocês mudaram a nossa casa. Meu Deus. Tem cliente que já chorou na nossa frente, falando, meu Deus, olha, guardei tanto para poder fazer isso e ver a nossa casa. Que lindo que tá. Meu Deus, obrigado, e não sei o quê. Isso é muito gratificante, entendeu? A felicidade do em cliente. poucos dias muda mesmo. Exato. E até muda comportamento, né? Às vezes aquela cerâmica gelada, a partir do momento do vinil, que ele já consegue andar com mais conforto térmico ali e tal. Sem dúvida. O térmico aí, principalmente quem tem criança, é... Criança, fora... pet, tudo isso. Exatamente. Fica outro aconchego dentro de casa, né? Uhum. Cara, e vocês dois assim, já pegaram alguma obra gigante assim que deu uma trabalheira danada? Prédio ou mais é comercial? Como é que é o Então, a gente o ficou perfil? preso aí numa construtora. O preço é mal, né? Comprometido, ficou Comprometido. Não, porque assim, a gente já tinha uma clientela boa, né? A gente já tinha uma clientela bem boa, assim, a gente já, né? E quando a gente se comprometeu a fazer o serviço para essa construtora, né? Ficamos 2 anos lá e quando saímos, voltamos do zero. É porque a carteira de cliente vai Isso mesmo. Aí, diluindo, que é aquele que ia te falar, Isso, não, né? agora Eles não fala. ligavam para nós, né? Ah, mas infelizmente não, a gente tá ocupado, não tem como fazer. E a gente acaba indicando amigos nossos, né? Que a gente conhece no dia a dia. Tem bastante profissional que são um amigo nosso, parceiro, que a gente indica, né? E passa para eles, daí eles acabam ficando com nossos clientes, assim, mas no E final... aí ficaram comprometidos 2 anos com essa Foi construtora? 2 anos. 2 anos, temos 2 blocos, na verdade. O E qual que foi? contrato... Pode falar o nome delas aí? Coincidentemente, Fontana. Construtora Fontana. Ah, é? Legal. Não tem a ver com a tua família, acredito eu, né? Mas é lá próximo, lá de Criciúma. Sim, são bem fortes lá na região sul. Isso. E aí a obra era por aqui? Era ali na Beira-Mar. A gente fez o contrato, era para fazer um bloco. Aí fizemos um bloco e eles estavam naquela pressa e fazer, contrataram uma outra equipe para fazer o outro bloco. Enquanto a gente acabou de fazer o primeiro bloco, o pessoal tinha botado alguns laminados no outro e já tinha estufado o laminado. Daí, pô, mas por que estufou? Não sei o quê. Uau. Aí chamaram a gente pra ver. Chegou, não deixaram a fuga de dilatação. E aí trabalho. encavalou ali, estufou. E se estufou, daí mandaram embora outra equipe, tivemos que fazer E outra. obra grande assim, eles respeitam a questão de você estar trabalhando, ninguém transitar, ou era aquele rolo de um vai passando puxando o outro? É difícil, porque lidar com profissionais de diferentes áreas nunca é fácil, né, cara? Ainda mais tudo dentro da mesma torre, dentro do mesmo ambiente. Então, cada um quer fazer o seu. Sim. E é difícil quem respeita o trabalho do outro. E o nosso é indispensável, é o chão, é o acesso para todo o mundo. acabamento ali, né? Então, Na verdade, era para ser o último, né? O último, a gente sempre fala pro cliente, vou começar a construir agora, o que eu faço? A gente fala, deixa o piso e o rodapé mesmo por último. Então, bota o piso, bota as forras, bota as portas, bota os móveis e vem depois com o rodapé para finalizar. Esse é o processo correto, né? Tem gente que já quer botar o piso para primeiro, depois botar o gesso ou botar o forro. Aí complica, né? É, porque acho que dá a sensação de estar quase pronto, né? Quando tá com o piso, tá quase pronto, né? E aí faz uma pressão danada e não tá nem no momento certo. Não tem. Cara, se começar a contar cada história aqui... Tá, mas é pra contar, nós estamos aqui pra isso também. Tem uma situação que... Financiamento, né? Financiamento para liberar dinheiro por etapas, isso, né? Claro, tem isso. Então, tem que botar o piso para te liberar uma verba maior, para a caixa aprovar, exatamente. E, pô, o cara não... Queria botar um laminado na casa toda, mas só que em cima tinha aquele, qual o nome? Parabolto? Fosso de luz. Fosso de luz, que não tinha nem o vidro, tava aberto. As grades ali, não tinha nada. Não, pode botar com a suborrisco. E o tempo todo preto, né, Cristiano? A casa não tinha uma abertura, um tempo de chuva. E, poxa, vai ter que fazer vai dar uma de MacGyver aí pra proteger essa casa. E graças a Deus, tá lá. Tá lá. Deu certo, deu sorte. Uma semana de sol. Não... cara. Botou tudo lona lá, deu uma chuvinha, tudo, mas não vazou e tá o piso lá. Mas são situações que o cara passa aí. E aí vocês
orientam, só que chega até um ponto que tu orienta até aqui, né, cara? Depois Sim. o cliente quer, executa e... E nessa mesma casa deu a coincidência de a gente instalar o piso, deixar a demarcação onde tinha o limite dos ambientes e o pessoal não respeitar o limite do ambiente, botar a porta um pouco para dentro, um pouco para fora, botar a porta muito para baixo, não respeitar a altura do perfil, porta pegando, porta laqueada, daí tem que tirar, pintar de novo. Cara, foi um retrabalho ali que tu não tem noção. E sempre dá problema, né? Fazer 2 vezes é pior do que fazer uma vez só. E tem isso também, né? Até é bom orientar quem tá nos assistindo que pensa em colocar piso, que seja vinílico ou laminado, que vai ter que dar uma mexidinha nas portas, né? Tem que levar. Exatamente. E hoje em dia tem essas portas laqueadas, né? Que aí não tem o que fazer. Dá até de cortar, mas aí o trabalho é E aí vai o né? cliente que decide, tipo, ó, vocês até cortam, digamos assim, Sim. desde que ele assuma o risco que pode ser que dê alguma nicadinha. Ela perde a vedação, né? Porque ela não tem mais a laca. A laca em volta de toda a extremidade da porta é vedada, para não entrar umidade na madeira. Então a gente corta e não tem o mesmo material para cobrir aquela madeira exposta. Então vai absorver a umidade pelo aquele corte, né? Mas também E também, aí depois já vai o piso e tal. Sim. É uma situação que tem que ser feita para poder resolver, né? Ou coloca a porta nova, Exatamente. ou corta aquela que tá lá, né? Ou tira a abertura, sobe a abertura. Na maioria das vezes é na espuma expansiva. Uhum. Então eles sobem tudo para não mexer na porta. Boa ideia. Esse é o mais correto, né? Se for um kit mesmo, Isso. tira o kit, levanta Exatamente, ele. esse é o mais correto de fazer. Pegar o kit e levantar para não mexer na porta embaixo, né? Teve um caso aí, recentemente, né? Nossa, a gente foi lá, botamos o piso vinílico para cliente, tudo certinho, instalamos o piso, porta laqueada, avisei, não, pode cortar, pá, não sei o que, cortei a porta. Daí, daqui a pouco a cliente me liga, Thiago, o cliente teve lá no final de semana e a porta tá estranha, não sei o que, a porta tá estranha. Aí vamos lá. Chegamos lá, a porta pelo lado do corredor do apartamento tava toda inchada. Porque ela perde a proteção embaixo. Provavelmente o pessoal da limpeza foi passar água por baixo, ela absorveu aquela umidade, o pano, e estufou pelo lado de fora ali, né? Não inchado. Aí explicamos pra ela, provavelmente aconteceu isso. Aí tem que ver agora com o condomínio, enfim, né? Aí o desenrolar ali, ela não repassou pra nós, né? Mas acontece um monte de situações que faz parte da obra, né, cara? Só que aí às vezes eu tenho que ver se o cliente, ele tá, ou até assim, ele tá envolvido para poder saber que isso vai acontecer, né? Sim. Já aconteceu o caso nosso também, que o cliente final do ano queria colocar as portas, né? No nosso caso as portas. E aí o instalador instalou o que o cliente queria. Aí quando eu, manda foto, né? Que sempre peço o relatório Eu vi que tava sem o piso, tava no contrapiso. Assim, não, amigo, poxa, amigo. Vai precisar ainda do piso e tal. Ele, mas Não, pera. Aí arrancamos as portas, trouxemos tudo de volta, deixamos a galera do piso instalar, que ele tinha contratado fora. E aí depois voltamos, se isso era final do ano, em fevereiro para botar as portas. Então... É complicado. Tem obras e obras, né, cara? Exatamente, cada obra tem uma historinha, né? Cada obra tem uma historinha. Tem uma historinha. Então, o cliente às vezes liga, como tu falou, vem, no teu caso, né? Botar a porta. O nosso também é botar o piso. Vem botar o piso, não sei o que, eu quero botar o piso amanhã. O instalador me deixou na mão, não sei o que. Então faz um vídeo e me manda. Eu sempre peço vídeo, né? Claro. Boa. Sempre peço vídeo. Assim, não, mas calma, tu não vais pintar aí ainda. Não, tô vendo o pessoal de andaime de gesso aí. Não, mas eu quero um piso, Não, cara, tu vai estragar teu piso. Aí tu tenta convencer ele, né? Às vezes o cliente, ele só quer atenção. Tu conversa com ele ali, dá atenção pra ele, pra explicar tudo direitinho. Então tá certo. Daí depois ele faz tudo, ele liga pra gente 3 meses depois. A minha obra terminou. E é desafiador essa questão de agenda, de data, né? Porque obra é sincronismo, né? Tipo, entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Porque quando tá tudo junto, dá aqueles rolos. E aí, o cliente marca com vocês agendam, só que aí, às vezes a obra dele não andou do jeito que deveria, aí a agenda de vocês já dá aquela movimentada toda. Aí como é que vocês fazem? Vocês revisam a agenda toda
toda semana pergunta pro próximo cliente como é que tá lá, Então, como é que faz. Toda semana, né, eu sempre entro em contato com o cliente. Isso até vai servir de dica para quem tá começando, né? Tipo, Sim, com quem tá certeza. iniciando. Então, é essencial tu falar com o cliente. Até hoje em dia, a gente fazendo isso, ainda dá algum imprevisto. A gente chega lá na obra, faltou alguma coisa e não dá de fazer a obra, a gente tem que voltar para casa e perde a viagem. Acontece ainda, mas a gente tenta evitar o máximo possível, sempre pedindo vídeo, daí ele manda, tem que fazer alguma coisa, não tem, vai ter algum profissional junto, que a gente evita ter algum profissional junto, né, que sempre dá aquela, um esbarra Vai no outro, trilhando, né? vai trilhando e vai sujando, e tu limpa, ele vai e suja, então para não dar rolo, né, não vai ter ninguém, não vai ter ninguém. A maioria das vezes é assim, né, mas às vezes chega lá, tem 3 profissionais juntos. Ah, que foi sem querer, eu não sabia. O eletricista só tinha hoje. Então, eu pego e confirmo com todos os clientes. Não, Thiago, tudo certo, tudo ok, não, tranquilo. E um dia antes eu sempre falo para ele, manda um videozinho para mim, vê como é que tá as coisas. Aí ele sempre manda, para evitar problemas, mas mesmo assim, tem vez que... Falar em agendamento e tal. E obra comercial, aqueles horários noturnos, já pegaram, já faz também? Já pegamos, cara. Já pegamos bastante. E o cliente fala, não, pode vir, vem a partir das 7, tá liberado para fazer barulho. A gente chega, não tem energia. Poxa, é triste, cara. Tem que ligar. Pô, não tem energia aqui. Ah, liga o disjuntor. Não, já ligamos, não tem energia. Ah, vou ligar pra Celeste então para pedir para ligar. Então, de certo, desligaram do outro inquilino, a gente tá alugando agora. Então... Conta a história agora recente aí ali do shopping. Da Leves. Leves. Chegamos na Leves para fazer a instalação de rodapé na Leves. Entrei, olhei o quadro com as botoeiras, liguei todas as botoeiras, nada de energia. Abri o quadro, bati todos os disjuntores, nada. Isso que hora que era Cara, o shopping estava fechado, era 6 horas da manhã, né? Era 5 horas da manhã, eu acho, né? Mais ou menos isso. E daí, poxa, com quem que eu vou falar essa hora da madrugada? Qual engenheiro, qual arquiteto vai me atender? Ninguém atende essa hora. Estão tudo nanando, né? Aí fiz a filmar, não dá para executar, não tem energia, tá aqui o quadro. Bati todas as botoeiras, levantei, baixei todos os disjuntores, não tem energia. Tô indo para casa, eu vou dar uma olhadinha na agenda, a gente volta... Vamos reagendar. Chegamos lá, não, pode voltar, foi um problema no disjuntor geral do shopping ali, das salas. E só o eletricista do shopping pode mexer, mas pode voltar amanhã que vai dar tudo certo, pronto com vocês. Chegamos lá, cheio de coisa, cheio de andaime, coisa de serralheria, um monte de parafernália dentro da loja. Vamos tentar, de repente a gente move as coisas para um lado e para o outro, vamos tentar a boa vontade. Tem loja de né? inauguração, tem tudo pela vamos fazer frente. pela política da boa vizinhança e a boa vontade. Vamos um ajudar um profissional, ajuda o outro e vamos... Fui no disjuntor, cadê a energia? A mesma situação de novo. Poxa, daí liguei já com um pouco de estresse, já no tom da voz. Poxa, amigo, não deu aqui, olha só, mais uma vez, eu vou lhe cobrar agora. Porque a primeira vez eu vim, sim. mas reincidente na mesma situação, poxa, ninguém gasta, a gasolina não vem um pé de árvore, né, cara? Todo mundo gasta. Daí, não, Cristian, pode cobrar, tu tá certo mesmo, a gente que falhou contigo aí. Mas pode vir no outro dia aí que vai estar tudo certo. Terceiro dia. Lá e deu certo, graças a Deus. Terceiro dia. Mas foi suado pra botar, cara. Pô, 2 vezes sem energia. Mas aí, ok, acontece, né? E tá tudo bem. Só que eu acho, é aí que eu digo que o desafio é que a agenda de vocês que teria já alguém nesse dia, tem que eu ia ligar. falar isso agora. Isso aí foi um caso à parte, foi na madrugada, não serviço da noite. Mas durante o dia, às vezes a gente sai pra ir num cliente, chega lá, tem algum problema, ou comprou um material errado, ou faltou comprar. Vem aqui, eu tô com todo o material. Tô com todo o material. Muitas vezes assim, tô com todo o material. Chega lá, só tá com o piso vinílico. Você não escolheu todo o material. Isso aí no começo, né? Aí a gente vai pegando experiência, ele fala, tô com todo o material, mas me passa a lista de material. Porque nem todo o material que eu utilizo, o outro instalador também utiliza, né? Então depende ali da tua lista de material, eu vou precisar de mais coisas. Falando em material, tem diferença de piso vinílico de marca para marca ou é tudo igual? Tem bastante, cara. Tem bastante. E assim, não é porque tu vende o material, mas para nós, o melhor piso hoje no mercado é o Architect. Aí, não tava combinado, hein? Não tava. Hoje no mercado, para nós, trabalhamos aí já há 10 anos com piso vinílico, piso laminado, é o Architect, né? Por quê? Thiago, mas por que o Architect é melhor? É um piso que ele não trabalha muito, né? Ele não dilata muito
E não tem um problema que muitos têm, cara. Que a gente bota uma lâmina aqui, bota aqui, ele é tipo, a gente chama de efeito banana. Ele fica torto o piso. Ele dá uma... Aí tem que trazer... Por isso que eu falo pra ti que eu só trabalho com aquela cola específica, Sim. porque ela fixa bem ele e não deixa o piso correr. Mas mesmo assim, ele corre um pouco e parece... A cola específica é a Mapei, né? Que tu Isso, gosta. a mapeia. Então, a Arquitec agora lançou a cola dela, já mirando o público da Mapei. Diz que tem, inclusive depois tem um balde ali pra te dar pra fazer teste. Oh, legal. Porque é a trançada e tal, né? Então, tem uma outra, agora me fugiu o nome. Não é Gerber, qual é aquela da Alemanha? Da Alemanha? Não lembro o nome, cara. Me tem a fugiu mesma o nome da proposta. fábrica. Que fez uma parceria com... Ceramfix? Ceramfix. Fez a parceria com eles, é uma empresa da Alemanha. E também tem esse propósito de cola úmida e... Essa da Arquitec, se eu não me engano, até posso estar errando, mas veio da Holanda. Da Holanda. Até depois eu vou confirmar com o representante. Daí é a base de fibra, né? Então a Mapei é boa porque ela é fibra, tem a fibra na composição. E é a única cola que tem essa fibra na composição, que é uma cola úmida. E ela, até na umidade ali, ela ajuda um pouquinho, né? Que ela seca daí. E aí, às vezes, um piso importado, tal, às vezes dá diferença milímetro de uma folha para outra. Já pegaram as situações assim, não? Sim, bastante. Então é nessa situação que eu te falo, né? A gente bota o piso, ele cria esse efeito banana, a gente puxa ele para cá, mas a gente bota depois ali a outra, vamos fazendo o efeito que tem que ser feito, né? A escala ali certinho, né? A paginação. E ele vai abrindo daí. Ele abre, aí o cliente acha, a instalação, não, o isso. cliente, cara, o cliente ele Vai ver a vai, numa funinha. situação dessa, ele acredita que o piso seja normatizado, ele acha que é, porque vem todo encaixotado e tal, e talvez caia nas costas do instalador, né? Muito. Poxa, olha só, tem fuga aqui, mas a gente botou juntinho no outro, e às vezes o piso ele recebe um choque de umidade, um choque de temperatura, perdão, e retrai. Mas, poxa, a gente sempre indica, não, o piso tem que estar ali pelo menos 24 horas dentro do mesmo ambiente, com a mesma temperatura. Mas acontece, o piso retrair, o piso expandir, acontece muito mesmo. E na opinião de vocês, só deixar o piso na caixa pode ser, ou bom é abrir as caixas e dar uma espalhada para ele ambientalizar espalhado? Espalhado é bom se tu tiver pressa, muita pressa. Agora, se tu tiver tempo de deixar ele lá 3, 4 dias... a temperatura vai passar para dentro da caixa, né? Agora, poxa, de um dia para o outro é indicado que abra as caixas mesmo, para poder ambientar mais rápido. O correto é isso, né? Se tiver de um dia para o outro, tem que tirar da caixa ali, né? Deixar no montinho ali certinho, para ele climatizar e não dar problema na instalação. Que loucura, né? Até para quem está nos ouvindo, é recomendado o piso vinílico, deixar ele no ambiente que ele vai ser instalado, no mínimo 24 horas, assim, fora da caixa, ou caso vocês acabaram de explicar, deixa ele lá uma semana lá para ele se ambientalizar com aquele... Perfeito, é isso aí. Com aquele ambiente. Então, de repente o pessoal que está escutando aí, né? O pessoal pedreiro, enfim, o pessoal que gosta de colocar o piso ali, às vezes está lá no rancho deles, fazem aquele rancho e deixa o piso vinílico lá. Então, muitas vezes, voltando para o reagendamento, a gente chega para instalar lá, vamos lá num local lá em Rancho Queimado. Chega lá em Rancho Queimado, tá dentro do container. Tá dentro do rancho que ele fez. Não tem como instalar, entendeu? Lá não tem, infelizmente. Então, mas como é que não tem? O piso tá aqui, tá intacto, não choveu, não molhou nele. Não, tem que estar dentro do ambiente para climatizar para a gente instalar, senão vai dar problema. Né? Então, muita gente... São detalhes que um instalador com experiência igual a vocês, que é bom... Por isso que é bom contratar alguém com experiência, né? E quem ouve acha que é má vontade, né? A gente sai daqui de São José, vai em Rancho Queimado e não dá de instalar por essa questão de que o piso não ambientou, né? Não entrou no processo de clima. E daí, então tu não queres instalar. Mas, poxa, tenta me entender, né? O meu nome que vai ficar ali, eu vou botar, vai dar problema. Mas a maioria não entende. A maioria acha que é má vontade da gente. Então é difícil, tem alguns clientes que são difíceis de lidar. Quando o cliente tem um pouco mais de noção, a gente explica, poxa, é borracha com vinil, tem as propriedades ali que delatam. Então, entenda que se eu colocar e tiver mais frio, ele vai retrair. Ou se eu colocar e tiver mais quente, ele vai expandir. Então, vamos segurar, bota o piso para dentro ali. A gente ajuda a botar o piso para dentro, vamos deixar ele dentro e a gente volta na outra oportunidade e faz a instalação. Para fazer de um jeito certo, digamos assim. Exatamente. Porque seria até conveniente
vocês vão, instalam e tipo, deu problema, liga pra fábrica, né? É o que a maioria às vezes faz, né? O que geralmente o instalador ou a pessoa, o profissional de má fé, né? Ele sabe o procedimento correto, mas ele vai lá, não vou perder meu dia, tô perdendo meu dia aqui, vou instalar e depois ele que se arromba e vai embora. Mas sempre não é assim, fiz né, assim. cara? Sempre fiz assim, exatamente. Então a gente prefere perder o dia, a gente tem um prejuízo, né? Mas na frente a gente acaba ganhando, entendeu? Sim, com certeza. A gente acaba ganhando e... reputação vem antes do lucro, né? Exatamente. Vocês têm um nome a zelar aí, a CT Mão de Obra. No Instagram, como é que é? CT Mão de Obra. CT Mão de Obra. Então, você que está nos assistindo, já vai lá no Instagram, já acessa, já começa a seguir os rapazes que tem os cases lá, os pisos que eles colocam. A gente é mais raiz, não alimenta tanto. A gente não alimenta tanto, tanta tecnologia assim, né? Até para vir aqui já um pouco de resistência, né? Nosso negócio é trabalhar, né? A gente não tem tanta dinâmica nas redes sociais. Mas, graças a Deus, a gente tem uma boa avaliação no Google e estamos aí para trabalhar. Mas até é bom a gente tocar nesse assunto, porque que eu imagino? Que o mercado de vocês já é muito de indicação, né? Tipo, pode colocar lá com a CT, pode pro Thiago, o Cris, que eu garanto. Mas pode acontecer aquele cliente que ele não vai procurar vocês no Instagram, mas às vezes alguém indicou, CT Mão de Obra, vai lá no Instagram ver os pisos que vocês já colocaram, né? As casas que colocaram. E às vezes... E muitos, às vezes, vêm falar com a gente porque ele certo joga no Google, né? Instalador de piso laminado. Aí vem lá, os primeiros são os patrocinados, né? Sim. Tem no Google ali. Mas depois do patrocinado, o primeiro que vai vir, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver ali. Vai estar nós ali. Que legal. Tá ali nós, aí tem ali as avaliações, aí eles veem o que a maioria do nosso cliente. Olha, eu vi que vocês são muito bem avaliados. Aí me dá até medo, né? Porque você vai querer já... E vocês pedem avaliações? Cara, a gente não pede, cara. Não pede. Não pede. Eles que procuram, acham, eu vou deixar o meu comentário lá no Google. E às vezes conversar, encontrei vocês ali no Google, muito bem avaliado, não sei, vou avaliar vocês, não sei o quê, legal, gostei, um serviço rápido, prático, pontuais. Esse serviço de sugestão é realmente mandar o link e pedir avaliação, cara. Tipo assim, vocês já estão dando prova que funciona, né? E aí, quanto mais funcionar... tá melhor, Verdade. E... Hoje tem muito disso, né? Tipo, tem a indicação e tem a prova social, né? Isso, aí nisso que eu ia falar ali, né? Completando. Aí eles vêm no Google e aí eles entram em contato. Mas vocês não têm um Instagram? Aí que eu não tenho ali, tem um Instagramzinho, mas a gente não alimenta muito, eu já falo daí, né? Aí eles dão uma olhada e falam, então tá. Porque o caminho não é linear, né? Tipo, clicou, ligou, contratou. Isso. Eles vão, clicam, depois vai lá no Instagram. É um investimento, né? De fato é um investimento e ninguém quer botar na mão de qualquer um. Justamente, é isso aí. É um investimento. Tem a confiança, depois como é que se não ficar bom, como é que vai ser feito. Então... Exatamente. A garantia. Vocês não garantia? Vocês não garantia? Que garantia, né? Às vezes o cliente fica querendo saber qual é a garantia que tem, né? Deu um problema lá, para quem que eu vou reclamar, para quem que eu vou falar, né? Então, a gente sempre dá a garantia da instalação ali durante um ano, dentro do que a gente fizer, né? Se for problema de instalação, às vezes a gente até dá mais em piso laminado. O cliente vai lá, bota, acontece e dá uma levantadinha. A gente viu mesmo que às vezes é um rodapé que eles pedem para colocar, que não é o correto. O laminado tem a espessura correta. O mínimo é 1,5. E às vezes eles compram de 1,3. Mas eu vou devolver. Acaba convencendo a gente a botar uma fuga de dilatação menorzinha. A gente faz, né? Faz, mas pode ser que ocorra isso. Aí vocês vão ter que ligar pra gente, a gente vem aqui e baixa. Aí já aconteceu. Estufar ali, a gente vai lá, baixa, não cobra nada. Volta pra casa que já sabia que poderia ocorrer, né? Massa. Então, sou especialista em piso laminado, piso vinílico, rodapé também? Isso, e rodapé também. É o combo, né? É o combo. Não dá de fazer um sem o outro, né? Aí tu vai lá, instala o piso, mas esse negócio mal acabado, tem o rodapézinho pra... Tá quase na hora de instalar a porta também. Não. Isso já deixa pra outra equipe. Tem mais profissional com família aí. Boa. E aí, como é que vocês se dividem para orçamento? Ou como é que funciona? É tudo nós, vamos junto e... Porque acontece muito, né? O pessoal imagina, né? Eu queria colocar piso, você vem aqui em casa. Então, como é que funciona hoje, né? Então, hoje é tudo através do WhatsApp.
Tudo através ali da informação. É muito fácil estar no celular Sim, ali, né? Então, economiza. são poucos os clientes, assim, que pedem pra gente ir no local. São muito poucos. Pra não dizer, ainda essa semana a gente foi né? Eu acho que ele queria conversar mesmo, enfim. Até pra conhecer vocês de perto. Exatamente. Aí ele tava com laminado, queria tirar o laminado e botar um laminado. Mas, tava com laminado. Quer tirar o laminado e botar outro laminado. Outro laminado. Aí Você a gente... teimoso. É que ele tinha comprado, né? Ele tinha acabado de comprar o prédio, não gostou ali da cor do laminado e tinha um defeito lá na sacada. Fizeram a sacada e embaixo tem alguma coisa que nem a gente sabe o que tem embaixo. O contrapiso da sacada ele tava mais ondulado, tipo um ovo embaixo. Não sei se é cerâmica estufou ou se botaram um tapume pra fazer a sacada no nível da... A gente não sabe ainda. Então foi até bom a gente ter ido lá. Daí a gente viu, daí ele vai ver certinho, a gente vai cortar para só tirar o laminado da sacada, para ver o que tem ali embaixo daquela sacada, para ele resolver o problema da sacada. Para depois tirar tudo e... Mas a maioria, assim, das nossas orçamentos, né? É o WhatsApp. Daí eu peço o vídeo. O vídeo é essencial. Cara. Peço o vídeo, aí o cliente mesmo já tira a medida. Isso, exatamente. Geralmente já tem, né? O arquiteto, alguém sempre vai e já tem uma medidinha, uma planta baixa. Ou às vezes tem aquele que fala, não sei fazer isso, Thiago. Ai, como é que eu vou tirar isso? Aí a gente explica por ali, tenta falar, olha, a gente... Tens uma treina? Não tenho treino, não tenho nada, né? Daí, aquele que não tem nada, a gente dá a opção também de ir no local. Né? Para falar, não quer ir, né? Então a gente dá uma opção de cobrar a taxa de locomoção para ele estar lá, né? Não é nem o fato de querer o dinheiro do cliente pra gente ter, né? Só para ter um certo compromisso. Assim. Exatamente, porque às vezes ele liga para mim, liga pro Diogo, liga pro Christian, liga para todo mundo, fazendo a pessoa se locomover, ir lá fazer aquilo, tem 1000 orçamentos que ele já sabe o que tem que ser feito, né? Eu vou fazer uma pergunta que não sei se acontece assim, se não acontece, depende, já fica de sugestão. E aí, esse valor que a pessoa pagou... A gente abate daí. Abate do valor do serviço. Exatamente. Legal. Isso aí. Quando eu construí minha casa, o rapaz do som foi assim. Da automação, né? Não, a gente faz isso. Daí, ó, se fechar com a gente abate daí desse valor. Daí... Mas raramente, cara, assim, geralmente não precisa. Que todo mundo sabe lidar com uma treninha hoje em dia, né? E medir ali, geralmente um quartinho, uma sala, bem quadradinho. Não tem muito mistério. Mas através do vídeo a gente identifica tudo, né? É rodapé que tem que remover, corte de portas, os móveis, né? Se tem móvel embutido, se não tem, o que ele vai querer, aí explica o procedimento, né? Como é que vai ser o procedimento do piso vinílico? Como é que é o procedimento do piso laminado? Às vezes ela vai na vizinha, que a vizinha botou, achou lindo e quer botar na casa, né? Mas não sabe nem qual é o material. Mas eu quero botar na minha casa. Aí liga pra gente e a gente explica, ó, o piso vinílico é assim, o piso laminado é assim... Aí tira todas as dúvidas. Então, vou pegar o gancho que tu falasse do móveis embutidos. Se a pessoa tem móveis embutidos, dá para colocar os pisos, tanto vinílico quanto laminado. Exatamente. Só que o vinílico a gente pode, né? É até interessante essa parte do móvel embutido, né? Pelos fabricantes de vinílico, não pode deixar encostado. Eles mandam deixar ali 2 milímetros afastado de todos... Né? 2 milímetros é bastante coisa. Nas extremidades. Nas extremidades, né? Mas, teoricamente, na prática, a gente acaba encostando no móvel embutido para ficar certinho. Às vezes a gente passa uma massinha de acabamento. Porque não tem como ir rodapé. Exatamente. E no laminado tem, né? O cordão, ou a cantoneira, né? Que é tipo uma mecana da cor do laminado que vai em volta dos móveis embutidos. Que geralmente a gente pede, se não gostar do acabamento, que é um corte manual, estilete, né? Não gostou do acabamento ali que ficou, com a massinha ou com o corte que ficou, a gente aconselha a botar daí esse acabamentozinho de... Sabe esse negócio que a vizinha viu na casa da Floresta Rival? Lembra algum piso vinílico que a gente colocou aqui na Mariana Amaral? Sim, claro. Que vocês colocaram aqui? Cara, e é o poder de influência que a Mariana tem, cara. Ela fez a propaganda pra gente ali, tá, tipo, gratuitamente, assim, né? Na espontânea. E veio o cliente aqui e disse assim, eu quero piso igual da Mariana Amaral. A força da influência, cara, da internet, de pessoas referentes igual a Mariana é, né? Não, é exatamente isso. Ela fala, não, mas a minha vizinha botou. Ela não sabe se é um piso vinílico ou se é um piso laminado, mas ela quer botar o piso... Quer repaginar a casa. Repaginar. Não, é bem interessante isso. Que massa. Cara, e é muito legal, como falou no começo, que vocês fazem parte da transformação mesmo dos lares das pessoas, né?
é um sinal que a pessoa tá modificando para melhor o ambiente onde ela vai viver, que vai levar sua família, ou que já vive com a sua família, né? Isso é uma nobre profissão, né? Com certeza. É bem satisfatório ver essa emoção, né, do cliente ali renovado, um sonho dele, né? Que, querendo ou não, é um custo-benefício um pouco alto, né? Para ele tá ali batalhando para aquilo, e quando vê realizado, quem tá ali é a gente, né? Então a gente E já aconteceu de cliente que tá morando, vocês voltando do piso, daqui a pouco, fica aí, toma um cafezinho com a gente, né? Muito, cara, muito. Principalmente senhores, né? Senhoras com um pouco mais de idade que tem esse trato mais pessoal, de tete a tete. A gente já fez muito amigos, né? Trabalhando dentro da casa das pessoas. Então, principalmente os senhores, as senhoras têm essa necessidade. Meu filho, não começa antes de tomar um café. Tu tem que sentar aqui e tomar um café junto comigo. Mas a gente já sai de casa forrado, né, cara? Não, vamos tomar um café, vamos... Saco vazio não para em pé. E tenta explicar para um senhor, para uma senhora que tu quer só um golinho para não fazer desfeito e ela quer que tu coma um pão de forma. Poxa, cara. Mas é gratificante, cara. É gratificante ser bem tratado. Tem muitas pessoas que tratam a gente muito bem. Sim. É gratificante. Alguns não entendem, acham que a gente tá com um repúdio, tá com medo de comer, mas não. A gente quer mesmo trabalhar. Quer fazer render. Tem os dois lados, na verdade, né? Tem cliente também que não te oferece nem um copo d'água. Né? Sim. Tem cliente ali, não deixa tu usar o banheiro da casa. Então, lavabo ali, não deixa. Mas, enfim, a gente não vai para isso, a gente vai, já sabe o tratamento, não utiliza nada, a gente leva a nossa comida, a gente leva a água, a alimentação, tudo certinho. Vamos preparados, sabendo que nós vamos ficar o dia todo sem utilizar até mesmo o banheiro. Tem lugar que não tem banheiro pra gente utilizar mesmo, e a gente tem que aguentar o dia todo ali. Então, não é só alegria, né? Então, Aí, vocês que são atletas aí, daqui a pouco, tem que tomar 2 litros de água por dia, não dá, porque tu não dá. Claro, dá em algumas situações, mas normalmente aí que tá na obra aí, às vezes não tem o local próprio, né? Pra fazer o giro. É bem delicado essa questão. Falando em correr, cara, a gente parte sempre lá partindo agora para os minutos finais. Conta um pouco mais do Cris, um pouco mais do Thiago aí nas horas vagas, aí, o que gosta de fazer, seus hobbies. Quem são o Cris e o Thiago aí nos finais de semana? Então, na verdade, cara, assim, como falei no começo ali, né? Trabalhei 9 anos numa empresa, né? Trabalhei na Fiesc ali, era responsável pelo setor de patrimônio, fui demitido e comecei a trabalhar com o Cris. Estamos aí agora há 11 anos, né? Uhum. E foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, cara. Mas trabalhavas na Fiesc, cara, uma baita de uma empresa que não sei o quê, aquela história, o males que vem pro bem, né? Sim, claro. A única coisa que eu sinto saudade é das amizades. Fiz muitos amigos assim, até hoje, né? Hoje boto piso na casa deles, tudo assim. Uhum. Por que isso? Porque o nosso tempo, né? É muito vago. Tem meses que a gente tá naquela correria louca, né? Mas eu estou sempre do lado da minha família. Então, o meu propósito é trabalhar e tá curtindo todos os momentos da minha família. Tá curtindo o momento do meu filho, que curti todo ele desde a criação, tá com 17 anos agora. E agora eu tô cuidando da minha filha. Minha filha, tem que levar ela pra escolinha, tem que levar pro Muay Thai. Tô sempre fazendo isso. Tu adapta a tua agenda ali pra Exatamente. Poder... Adapto. Às vezes o nosso serviço é um serviço rápido. Então, como eu falei, no começo foi um pouco difícil ali, né? Mas hoje em dia a gente bota 100 metros quadrados em 4 horas, né? Então, um serviço hoje em dia de um apartamento, o apartamento aqui tá vazio. A gente vai, um apartamento de 50 metros quadrados, com piso e rodapé, a gente bota numa manhã. Então, tenho a tarde toda para ficar com a minha família. Legal. Né? Então, o meu propósito é esse, né? É cuidar da minha saúde, cuidar da minha família, né? E sempre com Deus no lado ali, com Jesus, agradecendo, né? Então, o meu propósito é esse, a gente trabalhar, né? No curto tempo, mas para estar o mais próximo possível ali de Deus e da minha família. Que legal, parabéns. Esse que é o meu e propósito. Aí, Cris? Muito bom, Thiago. Eu, longe do âmbito profissional, sou um cara família, tenho 2 filhos, o Emanuel e o Miguel, até um beijão para vocês. Um abração para eles. E a minha esposa, Andressa. Então, como o Thiago também falou, a vantagem desse nosso segmento é a questão do tempo que a gente tem disponível para a família. Dias são mais corridos, mas outros dias não são tanto, e a gente tem mais a facilidade de estar perto de casa, perto da família. Então, eu sou um cara família, sou religioso, tenho
Eu sou cristão, né? Tenho um legal. segmento cristão. Toco bateria na igreja. Ah, Meu que filho legal. toca guitarra na igreja. O mais novo toca guitarra também. Aí, a gurizada aqui do Beck aqui, ó, é tudo são todos profissionais também da igreja. Olha só. Aí, ó. Então, graças a Deus, aí tem a família toda criada dentro dos caminhos do Senhor. E eu sou essa pessoa. Eu gosto de um treino, gosto de brincar com os meninos, gosto de sair com a família. Então, longe dos bastidores profissionais, eu sou um cara família, um cara pra casa. Não gosto muito de festa, não. Meu negócio mais é a família Mas mesmo. de boa, sossegado. Isso. Muito bom, parabéns, Cris. E aí, pra finalizar, a pergunta padrão aqui, como a gente trabalha com arquitetura, design aqui e tal, a gente fala muito sobre casa, né? A casa da pessoa. E aí, o que não pode faltar na casa de vocês? Um ambiente, um móvel? O que não pode faltar? O que não pode faltar na... Uma churrasqueira, uma mesa, um sofá, uma televisão, um som? Sobre móvel, Coisa física. física. Física? Na minha casa, instrumentos, né? Instrumento musical. Poxa, tem uma bateria bem no meio da sala. Ah, que tem massa. os 2 violão, tem guitarra, tem um piano. Então, o que não Tá pode aí, faltar é agora instrumento. conta mais. Aí tu tem um ritual, tipo, na sexta-noite eu toco terror aqui, ou como é que funciona? Sempre Só contar, acho que esse às é meu. quartas-feiras eu tiro alguma coisa de música e domingo, depois do meio-dia, também tiro bastante coisa ali pra de noite botar em prática. Que legal, muito bom. E tu, Thiago? O meu, cara, acredito que seja uma cama pra descansar, porque a correria é grande. Sai 5 horas da manhã e leva a pequena pra escola, vai trabalhar, depois volta, leva pra exercício, faz academia, faz isso. Quando chega em casa, quer descansar. Muito bom. E quero deixar algum recadinho? Um recadinho para quem está nos ouvindo aí, está nos assistindo, né? Para quem está nos ouvindo, tua dúvida, comenta ali alguma coisa sobre, manda para nós ali também no nosso Instagram, no medida do possível a gente vai responder. E tem o Diogo aí também para dar um suporte, nos ajudar, que vende o material, tem toda a questão técnica ali também em dia. Então, o que a gente puder ajudar o teu público e o nosso público, a gente fica à disposição. Muito bom, Cris. Não, é isso aí. Assim, o que a gente pode deixar, e um recadinho é que não faça nada sem uma opinião técnica. Se está com dúvida, pergunta, liga, fala com o Diogão, liga pra gente. Independente se fechar serviço com a gente ou não, a gente vai estar orientando vocês a fazer o negócio certo e não ter que fazer o retrabalho. Então, essa que é a dica que eu dou, cara. Não faça nada sem perguntar, sem consultar um profissional. Consultar os profissionais. Exatamente. Muito bom, Tiagão. Fechou? Muito bom, parabéns. E a gente vai ficando por aqui. Antes disso, eu quero agradecer a sua audiência, porque sabe que hoje em dia a gente concorre para alguém ficar num vídeo 15 segundos já é um desafio, né? Imagina agora aqui a gente passando de 50 minutos no ar. Então, se você está no Spotify ou está no YouTube, a gente agradece a ter ficado até o final. E a gente pede aqueles recados paroquiais, né? Que é seguir a Milão Acabamentos, também tem o Milão Conecta Podcast, ativar o sininho e fazer aquilo tudo que a gente todo mundo pede. Então já sabe. Eu sou o Diogo Bess, host aqui do podcast. Eu vou agradecendo e contando com você até a próxima. Valeu, abração.